Queridos companheiros, caríssimas irmãs, nesse momento nós vamos iniciar, portanto, o estudo das cartas de Paulo, hoje especificamente com o tema imaturidade espiritual. É o nosso encontro de número 134. Nós vamos iniciar o nosso projeto fazendo a leitura da carta de Paulo, que é a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 3. E eu peço a vocês que nos acompanhem com a leitura sendo realizada em seus lares, ou, se quiserem, nós vamos disponibilizar a imagem para vocês aqui na nossa transmissão. Pois bem, nesse momento nós vamos subir a imagem, vamos disponibilizá-las para vocês. Vamos lá, primeiro versículo, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, pois ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois por ventura carnais, e não andais segundo os homens. Por quê? Dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, ou melhor, vou repetir, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vamos ficar por aqui. Pois bem, queridos amigos, eu novamente pergunto se o áudio está chegando para vocês, porque a imagem eu sei que está prejudicada. Mas nós vamos prosseguir para não permitir que as dificuldades venham prejudicar ainda mais a mensagem. Vamos lá. O nosso tema é extremamente desafiador. Trabalhar a imaturidade espiritual. Quando Paulo diz assim, eu ainda, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele vem falar para nós sobre a imaturidade daqueles companheiros, e agora falando para nós outros, no que remonta à proposta em si. Porque nós vemos em parte, como em espelhos. Nós vamos decodificando os sinais de acordo com as nossas possibilidades. De acordo, portanto, com as nossas faixas espirituais. Somos ainda crianças em Cristo. Nós vemos ainda com aquela visão
focada na ambiência material. O mundo objetivo, por onde acionamos os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, e lidamos ainda num campo de cognição, percepção, inteligência, no seu sentido social, interpretativo, mas distantes no que remonta ao desafio maior. Ver o que está para além das nossas possibilidades. Ver no seu sentido de ampliar a consciência. Esse é o desafio. Todos os seres estão em busca desta ampliação, dessa dinâmica. Vamos dizer assim, da expansão do nosso campo mental. Paulo fala com carinho, ele fala com extremo cuidado como educador que o é. Ele não fala no seu sentido de desmerecimento. Ele não traz aspectos de arrogância, de presunção. Mas ele vai no cerne. Ele vai tocar num assunto na expectativa de que há uma sensibilização do ouvinte. Assim, devemos trabalhar no sentido do entendimento da filosofia, porque o filósofo é aquele que ama o conhecimento, portanto ele o procura sempre. E o Paulo endereça uma mensagem para aqueles que ele confiava serem os interessados, como agora, que estamos aqui em busca da assimilação deste conteúdo. Observemos. Que interessante para nós outros. Porque até então, nem pensávamos na possibilidade de cuidar dos assuntos que remontam à nossa espiritualidade. Por isso, tudo que nos visita no que remonta ao crescimento é de acordo com a nossa busca. É de acordo com o movimento que estabelecemos para adquirir a possibilidade do conhecimento. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É óbvio que os benfeitores repetem a lição. Eles voltam sempre em busca exatamente da nossa movimentação para receber mais. Portanto, eles vão voltar na hora oportuna, no tempo devido. Porque não adianta recebermos a visita de um sábio se não estamos nem nos movimentando para abrir as portas. Não é verdade? Então, os amigos espirituais que nos acompanham, sabedores da importância do nosso desenvolvimento moral, na ambiência da liberdade, da fraternidade, eles operam então dentro da dinâmica da misericórdia. Nós estamos sempre, naturalmente, em busca da maturação, do aprimoramento. Mas temos também que entender que a evolução não dá saltos. Tudo no tempo certo. Tudo na hora oportuna. Então, amigos, nós aqui, visitando os seus lares, batendo na porta de vocês, nós o fazemos, primeiramente, agradecidos pelo convite. Segundo, pelo carinho que vocês nos recebem em seus lares ou aonde vocês se encontram nesse momento.
E nos cabe levar a mensagem de uma forma que seja a mais palatável possível, reconhecendo da nossa incompetência, da nossa falta de habilidade em alguns momentos. Mas como representantes pequenininhos das hostes superiores, nós estamos agora reconhecendo a nossa condição de crianças espirituais diante de um manancial espetacular, de um projeto fantástico de espiritualidade, que estes amigos espirituais, na verdade, nos oferecem como, vamos dizer assim, como uma possibilidade muito especial para que todos nós possamos dar um passo adiante. Nós vamos buscar no nosso amigo benfeitor Emmanuel uma mensagem muito especial que está inserida no livro Fonte Viva, a lição de número 21, que fala exatamente da maioridade. Emmanuel diz assim: o menor é abençoado pelo maior. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para benefício do solo. Se crescestes em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta. Olha que interessante. O sol com seus raios de luz não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Os sábios, em busca da sabedoria, compreendem que é necessário trabalhar dentro dos planos da horizontal para verticalizar. Ou seja, é imperioso, é de extrema importância
que possamos valorizar o ensejo de trabalhar com o semelhante. Ele é a porta aberta para os céus. Então nós temos que aprender a penetrar no coração, levando a semente redentora do amor, fomentando o conhecimento, para que, na verdade, o nosso irmão de jornada, ao ser sensibilizado pela luz, ele descubra a importância de caminhar também. Portanto, esta operação, ela envolve respeito. Ela envolve compreensão, solidariedade. Estamos estudando as cartas de Paulo com um objetivo bem definido: usar o Espiritismo como uma chave para tirar o espírito da letra e encontrar um terreno sagrado que favoreça o entendimento de nós mesmos, buscando na sabedoria dos templos, do templo de Delfos, na época de Sócrates. É necessário valorizar o conheça-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. São 3 movimentos. Conhecer a si, para dominar, para reger os impulsos, os sentimentos, as sensações. O universo é mental. A casa do Pai é regida pela mente dele. A lei do progresso expressa a inteligência e o sentimento extraordinário do Senhor da vida. Por isso é que ela se equilibra. Quando aparentemente desajusta-se, há uma força que surge para a reorganização. Assim acontece com o nosso mundo íntimo. Na natureza que representa o universo mental no qual somos os artífices, os responsáveis. Frequentamos o universo do semelhante, a morada do próximo, com o objetivo de aprender semeando, para voltar para a casa do Pai, que é a nossa morada íntima, com mais condições de dar um passo adiante, no rumo do equilíbrio e da própria condição de filhos do Senhor. A filiação divina se dá no nosso mundo íntimo. Quando ajustamos o plano dual do homem e da mulher, no seu sentido do yin e o yang, as polaridades dos gêneros dentro do campo mental, um representando a criação, o outro a germinação, a fertilização, a criação no seu sentido da apropriação e desenvolvimento, a atividade, a passividade. Esse é o nosso mundo íntimo que precisa de ser ordenado. Caminhamos no mundo, no plano da socialização, repito, para voltar para a morada íntima. Mas não voltaremos com autoridade se não aprendermos a lidar no mundo de fora, junto com aqueles que estão caminhando conosco. Eu gostaria de abraçar, meus amigos, com muita consideração a todos vocês que estão no chat, com muita paciência, uma vez que a internet hoje nos pegou aí no contraponto. Mas não tem problema. Então, na lição lida,
Emmanuel fala que o maior abençoa o menor. E o exemplo de Jesus é o máximo para a gente. Quando o nosso amigo afirma: o espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Aceitou o sacrifício supremo. Ele aceitou por amor. Porque o Senhor sabe que há no mundo, a nossa geração é uma geração infantil espiritualmente. Tanto que nós temos as informações, se desenvolvem teorias, mas existe uma grande dificuldade de operar, de colocar em prática. Por quê? Frequentamos a zona do interesse pessoal, pautada no egoísmo, no orgulho, redundando vaidade, ambição, corrupção, tirania, desrespeito às tradições, aos ensinos, aos exemplos, como também desvinculando-nos do casamento que foi proposto e aceitamos levar adiante. Antes de reencarnar, e agora na Terra, nos enovelamos nos planos da superficialidade, como uma geração fast food, sob o ponto de vista da filosofia da vida. Queremos tudo mastigado. Temos muitos desafios de aprofundar. Complexidade para refletir. Mas temos muito tempo para gastar o tempo. Quando eu digo isso, falo do livro, da oração, da reflexão, que todos nós precisamos para avaliar, metabolizar, planejar. Mas para isso precisamos de discutir, de debater o sentido da vida. Então há um subdesenvolvimento espiritual. Leon Denis, na obra Depois da Morte, fala exatamente da nossa superficialidade no campo social. E por isso, inanição, fome espiritual. Aí nós vamos entender por que os índices são alarmantes. Depressão, violência, suicídio. Dentro dessa linha do subdesenvolvimento espiritual, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, através de Chico Xavier, diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. Romanos 4:1. Afirma assim Emmanuel: quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos, menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem. Não obstante, quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos, chamados a caminhar nas frentes da evolução,
com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem, com êxito, as crises das épocas de mudança. Detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem, com êxito, as crises das épocas de mudança. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros, muitos, viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização, e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Agora a dica. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções da fé. Trabalhar nas novas construções da fé. A dica do nosso caroável benfeitor, ela é de muita valia para todos nós que estamos aqui, abrindo o coração como crianças, nos deparando com Paulo de Tarso a representar os benfeitores que querem, que buscam, que tentam nos orientar. Ainda bebendo do leite que fomos criados da misericórdia, chega um momento que é necessário levantar da cadeira, da acomodação, sensibilizar-se diante da dor, da miséria moral que campeia no mundo, para fazer cada um de nós a sua parte. Eu fico pesaroso com os impedimentos do estudo de hoje, face à qualidade ruim das imagens, mas eu me comprometo a postar o vídeo que está sendo gravado. Vocês poderão acessá-lo nas nossas contas da FEAC também. Gostaria de aproveitar para convidá-los para nos acompanhar também nos estudos da Rede Amigo Espírita nos outros dias. Amanhã tem Livro dos Espíritos. E nós estamos com uma novidade. Na sexta-feira próxima nós vamos começar um novo programa. Eu falo para vocês agora em primeira mão. Horário de Brasília, sexta-feira, 17 horas, o estudo Chico Live Xavier. Chico Live Xavier. Venham participar conosco na Rede Amigo Espírita, no canal Gênesis, no YouTube. Eu peço que vocês ajudem a divulgar essa ideia, porque nós vamos trabalhar
mais aspectos que remontam ao nosso crescimento espiritual. E no canal Gênesis nós temos realizado também os programas em torno da Revolução Espírita, que é a revolução moral. Ou seja, nós estamos dinamizando ainda mais os nossos programas. Então, voltando ao painel desse momento conturbado, nós vamos trazer uma reflexão final, que foi objeto, inclusive, de um estudo que fizemos ontem no Gênesis. O texto está no livro Revolução Espírita, do Paulo Figueiredo, e vamos encontrá-lo logo na introdução. O que nos conforta, porque a Revolução Espírita que está acontecendo representa uma mudança de paradigma no sentido da autonomia por meio da conscientização dos indivíduos. Essa é a tarefa do Espiritismo e dos verdadeiros espíritas, que se executa pela educação, pela ação social e pelo estabelecimento de uma moral racional guiada pelas leis naturais, presentes na consciência de cada um. A humanidade está em transformação e passará inevitavelmente pela revolução moral que a teoria espírita prevê e acompanha. Corrupção, privilégios, indiferença ao sofrimento, preconceito quanto às minorias, submissão das massas, abuso dos animais, degradação do meio ambiente, selvageria exploratória da economia, guerras sustentadas pelo interesse financeiro. Todas as enfermidades da humanidade têm em comum uma única causa: o egoísmo e o orgulho do homem. Com o potencial de superar progressiva e definitivamente essas chagas, o Espiritismo resgatado, tal como foi proposto originalmente por Allan Kardec, é a solução definitiva para a contemporânea crise moral da humanidade. Porque o Espiritismo, como uma ciência filosófica, que desenvolve para nós a moral do dever, favorece o nosso entendimento para sair pelo mundo fomentando a caridade, porque sem a caridade não adianta terapias que são justas, que têm as suas importâncias. Não adianta psicologia, autoajuda. Não adianta religiões heteronomas. Os sistemas milenares que insistem em manter-se no poder, seja na religião, na ciência, nos institutos, nos grupos, nas nações, até nas famílias. Não adianta. Continuaremos marchando contra o progresso. Chega-se o momento que a liberdade deve ser estabelecida, com essa meta do comprometimento com o desenvolvimento da moral cristã, para aprimorar os nossos sentimentos e o nosso caráter, e nos colocarmos sempre na condição de servidores, porque ninguém muda o mundo sozinho. Todos nós estamos juntos procurando abrir o coração para fomentar, sim, o amor e a paz. Eu agradeço de alma e coração a todos vocês a paciência pelos problemas que nós enfrentamos hoje, mas nós vamos tentar reparar na próxima semana. Deixo aqui então o convite para que vocês nos ajudem compartilhando esse vídeo, o material disponível. Entenda que a sua atuação é muito importante. Uma pessoa que você trouxer para o trabalho já estará sendo uma missão sagrada que você está realizando.
porque através do conhecimento, fomentando a chama da sabedoria, é que nós vamos auxiliando ao semelhante e a nós outros nesse processo de construção de um novo tempo. Muito obrigado a todos e eu me despeço agradecido por tudo, por mais um momento muito especial para o nosso coração, e eu gostaria de desejar a todos muita paz. Se inscrevam, YouTube, Rede Amigo Espírita e agora a novidade, Gênese, que é de nossa responsabilidade. E relembro, sexta-feira, às 17 horas, Chico Live Xavier. Muita paz em seus corações, boa noite para todos, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu!